Amargura, incredulidade, ignorância, ser pedra de tropeço na vida dos outros, tudo isso muito mais pode ter uma origem. E é sobre isso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje, nosso devocional de hoje. Bom dia, graça e paz. Gente, nós estamos continuando aqui a nossa série baseada no Salmo 73. E aqui no Salmo 73, o salmista, ele diz que está angustiado porque ele via a prosperidade dos homens maus. E ele quase caiu da fé. E ele explica, de maneira ainda mais detalhada, vamos ler aqui, o que o levou a quase cair da fé. Quanto a mim, verso 2, quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu escorregasse, pois eu tinha inveja dos arrogantes. Inveja. Eu disse para vocês no começo, amargura, incredulidade, ignorância, tudo isso, o salmista sente tudo isso aqui. O coração dele está amargurado, ele começa a duvidar, ele se declara ignorante, e tudo isso tem uma raiz na inveja. A inveja, ela, como o provérbio declara, é podridão dos ossos. A inveja explica a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus 27:18, porque sabia bem que por inveja o tinha entregado. Eu estou falando aqui do aspecto natural. É óbvio, Jesus Cristo fazia parte do plano de Deus que ele fosse crucificado. Mas o aspecto natural tem a ver com inveja, o entregaram por inveja. Eclesiastes 4:4 diz que o motivo que leva o homem natural a trabalhar é a inveja. É a inveja do trabalho do outro, é o desejo de ser melhor que o outro, que tem tudo a ver com inveja também. A inveja tem a ver também com Paulo. Paulo se identifica, consegue ver seu pecado quando ele nota a sua inveja. Por quê? Lá em Romanos ele vai dizer assim, eu não teria conhecido o pecado se a lei não me dissesse, não cobiçarás. A cobiça, pode ter cobiça sem inveja? Talvez. Mas não há inveja sem cobiça. A inveja é sempre cobiçar algo de alguém, uma posição, alguma coisa. Então, que coisa. Paulo, ele... Lembra que ele falava que ele se via antes de ser crente como irrepreensível? Isso não existe. Então, é por meio quando ele tem conhecimento da lei, de maneira profunda, mesmo sendo mestre, não conhecia, que quando o Espírito Santo ilumina, ele tem percepção do seu pecado. E quando ele tem percepção do seu pecado, principalmente através desse mandamento aí da cobiça, que afeta aqui ó, o nosso interior. A inveja é a raiz de muitos males. Tiago 3,16 declara, pois onde há inveja e sentimento ambicioso, há aí confusão e todo tipo de práticas nocivas. E eu já falei aqui algumas vezes, se você me acompanha sabe, o quanto que é terrível a questão da inveja, porque as pessoas não notam. No meu curso, A Culpa é do Meu Corpo, eu falo, acho que uma aula inteira sobre o como que a inveja pode gerar depressão. Depressão profunda. Aqui o salmista está dizendo que ele quase caiu da fé porque ele invejava. Eu também passei por isso. Uns 4 anos da minha vida ali, fazendo o que o salmista está fazendo aqui. Ah, porque aqueles ímpios lá têm, eu não tenho. Poxa, aqueles pilantras têm, eu não tenho. Então, o que o salmista passou, eu posso dizer, eu passei também. E sou tentado sempre, assim como você também é. A questão é que às vezes você não nota. Mas é uma coisa que nos deixa tristes. Por quê? Porque você começa a invejar as coisas dos outros e você começa a achar, ah, Deus não é bom, como salmista. Deus não tem porque ele tem. O seu ânimo começa a ir embora. Isso te leva a um estado de angústia profundo. Como declara Provérbios, a inveja é podridão dos ossos. E este é o problema, muitas vezes você não nota isso. Este é o problema. A inveja é essa coisa silenciosa, mas que destrói. Que destrói. Que destrói. O salmista teve percepção, e ele diz que foi no templo. Quando a gente vai ao templo, ouve a genuína pregação do Evangelho, o Evangelho mostra quem a gente é. A inveja o levou a duvidar da bondade de Deus, porque aquele homem tem e eu não. Aqui no caso, os homens de fato eram injustos, mas não importa, a inveja não se importa com isso. As pessoas não suportam a ideia de que Deus possa dar mais para uns do que para outros. Essa é a verdade. Lembra daquela parábola que Jesus pega os trabalhadores de manhã e dá, vou arredondar aqui os números, 6 horas da manhã, ele dá 100
reais, combina, ó, vou dar 100 reais para você trabalhar o dia inteiro, aceita? 9 horas da manhã encontra outro, vou dar... Aí ele não fala nada, só fala, quero trabalhar para mim? 5 horas da tarde, faltando 1 hora para encerrar o expediente, quer trabalhar para mim? Beleza. Aí na hora de pagar, o Senhor começou a pagar para aquele que trabalhou apenas 1 hora e deu 100 reais. E aí, aquele que trabalhou o dia inteiro pensou, poxa, se o cara que trabalhou 1 hora ganhou 100 reais, eu vou ganhar mais. E nessa hora, ele recebe os mesmos 100 reais. Aquele que trabalhou o dia inteiro recebeu os mesmos 100 reais. Ele começa a reclamar. E aí Deus diz assim, por que você reclama? São os teus olhos maus porque eu sou bom? Eu faço o que eu quiser do que é meu. Eu te faço injustiça? Com você eu não combinei dar 100 reais? Está aqui os 100 reais. Para ele eu dei 100 também. Eu dei mais para ele. Para você eu dei o que foi combinado. Eu não posso fazer o que eu quero do que é meu. Então, esse é um princípio muito forte para lidar com a inveja. Aqui no caso o texto tinha a ver com salvação. A ideia é, Deus, ele sempre dá o que é justo. Ele nem sempre precisa ser misericordioso. Ele é misericordioso se ele quiser. Ele nunca pode dar menos do que a gente merece. Mas ele não precisa dar mais do que a gente merece. Em se tratando da salvação é isso. Deus pode escolher salvar quem ele quiser. Por quê? Porque ninguém merece nada. Ninguém. E o que vale para a salvação vale para tudo mais também. Deus dá o que ele quiser para quem ele quiser. Por quê? Porque ninguém merece coisa alguma. Então, se ele dá mais para algum, e daí? É dele. Não tem outro caminho para lidar com isso a não ser confiar em Deus e saber que ele é justo. E que nós temos mais do que nós merecemos. Aqui eu já estou te dando um princípio de como lidar com a inveja. Deus dá mesmo mais para alguns e daí? É mesmo. Lembra da mulher Ciro-Fenícia? Que ela vai até Jesus e pede auxílio porque sua filha estava possessa. E Jesus diz, não posso tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Ou seja, eu vou para os judeus agora, não vou para os gentios. Aí a mulher diz assim, mas os cachorrinhos, que somos nós, os gentios, comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ela não se coloca em posição de igualdade, ela não critica Jesus, ela assume sua posição de cachorrinho e fala, eu aceito comer migalha, eu aceito comer qualquer coisa, mas me dê alguma coisa, Senhor, tem misericórdia de mim. E o texto bíblico declara que Jesus olhou e falou, grande fé. Que coisa, a humildade é sinônimo de fé, hein? São coisas distintas, mas inseparáveis. A humildade é essa percepção, não merecemos nada mesmo. Não tem coisa melhor para lidar com a inveja do que isso. Aqui, obviamente, tinha uma questão de injustiça, assim como nós hoje. Um monte de gente injusta e maligna sendo alçada a posições grandes. Mas ainda assim isso não anula a nossa inveja, que a gente precisa lidar com ela. Que a gente precisa lidar com ela, porque ela pode nos levar à amargura, ela pode nos levar à incredulidade, a duvidar da bondade de Deus. Duvidar da bondade de Deus. Você pode estar desanimado porque está invejoso e nem nota. Isso que é o problema. Eu falo porque eu demorei anos para notar que havia ali uma inveja no meu coração. Havia inveja. É verdade que aqueles pastores eram pilantras, que eu ficava chateado com aquele pastor lá prosperando, aquele picareta. É verdade? O cara era injusto? É verdade. Mas isso não anulava o fato de que havia inveja ali no meu coração. E a gente precisa lidar com isso. Porque, como diz o salmista, se o Senhor contemplar a vaidade no meu coração, se o Senhor contemplasse a vaidade em meu coração, não me teria ouvido. Então isso é muito importante. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome. Clamamos ao Senhor para que o Senhor nos abençoe mais e mais, Senhor. Sê conosco, ilumine-nos, ó Pai, ilumina o nosso passo, os nossos passos. Abre os nossos corações para que possamos ver os nossos pecados e possamos crescer em Ti a cada dia. Possamos ser abençoados pelo Senhor. Nós buscamos, ó Pai, a Tua face mais e mais. Clamamos a Ti pela Tua graça. Ajude-nos, ó Pai, sê conosco, em nome de Jesus. Ajude-nos a fazer o que nós não podemos, a reconhecer os nossos pecados e sermos livres deles a cada dia. Abençoa o nosso dia, o nosso trabalho, onde formos, que a Tua graça esteja conosco, em nome de Jesus. Amém? Lembrando, meus cursos estão em promoção nesta semana, o menor preço do ano. Clique aqui e aproveite. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.